Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos aí vocês que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja gravado. Hoje a gente vai bater um papo aqui, como vocês já podem ver aí no título desse vídeo, sobre minimalismo. Estamos esperando uma menina. Qual é o nome dela? Liz Helena. Foi fácil escolher esse nome, né? Foi, na verdade, foi muito mais fácil do que a gente imaginava, porque Liz é um nome que eu sempre gostei desde pequena. Eu também. E Helena, que também já era um nome que você gostava. Na verdade, eu sempre gostei de Liz, Léo sempre gostou de Helena. Quando a gente juntou as duas ideias, viu que bateu e foi. E esse cachorro que vocês estão vendo passar aqui, ó, pedindo carinho aqui, vai ser normal? É o Atelstan, nosso cachorro. O nome eu também dele... não sei se ele já apareceu aqui no canal. Não, aqui não. O Atelstan, o nome dele é de um personagem da série Vikings. O Atelstan era um personagem cristão aí que no meio da jornada na série. Mas esse é nosso cachorro. Bom, nós somos minimalistas ainda, sempre dizendo, iniciantes, né? Afinal de contas, são... Caminhando no minimalismo. A gente aplicou minimalismo nas nossas vidas há 8 meses atrás, aproximadamente. Já conhecemos há mais tempo, né, o minimalismo, mas... Já estudávamos também há algum tempo. Mas, de fato, colocar em prática, a gente fez isso no começo do ano. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Estou com o meu computador aberto aqui, que ele vai guiar a gente aqui nesse bate-papo. Mas hoje a gente vai falar aqui, primeiramente, nessa transmissão, como nós éramos antes do minimalismo e como foi a nossa transição, né? Ou seja, como estamos hoje, né? Como é que foi essa mudança aí. Então a gente tem alguns tópicos aqui. Você fica à vontade aí para deixar seu like se você estiver assistindo a gente. Deixa aqui sua opinião sobre esse vídeo e a gente vai bater um papo aqui, ó. Bom, como é que era, né, a nossa relação antes do consumo? Como é que você... Antes do consumo, não. Na época do consumo, verdade, né? Isso aí, como é que era antes do minimalismo, né? Como é que a gente lidava com o consumismo. É verdade. É isso. Eu acho que eu posso dizer que tanto eu quanto você, né? Nós éramos muito consumistas, muita coisa. A gente tá caminhando até bem com relação a isso, né? A gente tá falando enquanto casal, nós estamos Isso. juntos há 8 anos. Há 8 anos. Então acho que ao longo desses nossos 8 anos a gente sempre foi muito... como é que eu vou botar? Extremamente consumistas mesmo, né? Eu queria dizer assim, sempre pensar muito. A gente só gastava, né? Pois é, e não tinha muito aquela coisa do vamos raciocinar pra que a gente tá comprando, sem que objetivo, hoje a gente tá... né? Isso aí. Era mais pra satisfazer as nossas vontades. Quero ter isso, vamos comprar. Vou comprar. Mas e agora não significa que a gente tinha condições de comprar tudo, né? Mas o que estava ao nosso alcance. Nós comprávamos, na maioria das vezes a gente comprava mesmo, sem pensar nem 2 vezes, e depois que a gente ia ver as consequências, né? Acho que não sei se você já contou isso aqui, que nós tínhamos muitos cartões de créditos. Eu acho que já falei num vídeo aqui, acho que já. Porque eu lembro que não me é estranho o assunto, então acredito que você já tenha falado. Mas nós tínhamos... Eu nem falei seu nome, não falei, desculpa, gente. Tainá Quintela, se apresenta aí você. Prazer, gente, Tainá Quintela, 29 anos, esposa do Léo Sobral. O que você faz da vida? Eu sou farmacêutica, por profissão e por amor. Gosto bastante. E sou cristã também, nós somos, né? Caminhando com Cristo já há um bom tempo, para glória do Senhor. E aplicando minimalismo na vida, como o Léo disse. Aí, voltando para a pergunta, para o nosso primeiro tópico, né? Realmente a gente consumia muito sem nem pensar nos nossos objetivos, para que nós estávamos consumindo, mas ao mesmo tempo a gente tinha aquela coisa do vamos juntar um dinheiro, vamos guardar, vamos fazer. A gente tinha preocupação, mas não colocava muito em prática. Exatamente. Mas sabia que tinha que fazer. Porque na hora que dava vontade de comprar, a gente ia lá, comprava e vida que segue. Era bem assim. Mas também faz parte da cultura, né? A cultura do brasileiro, né? Principalmente o brasileiro da classe C, né? Que é onde a gente meio que se enquadra. Meio não, né? Onde a gente se enquadra mesmo, né? A gente mora numa favela do Rio de Janeiro. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu já falei sobre isso, né? Uma favela diferente de muitas outras aí que não tem incursão policial, né? Mas é uma favela, então a gente faz parte da classe C aí nesse Brasilzão. E aí, por conta dessa cultura, né? De não ter muita educação, o consumismo sempre nos atropelou, né? E a gente fazia parte desse grupo, né? E a educação financeira nunca fez parte nem da nossa realidade. Eu nunca tinha ouvido falar, né, nisso, né? Pois cara? de alguém chegar... Financeira. Não só isso, mas de alguém chegar pra você e falar assim, guarda dinheiro pra fazer um investimento, sabe? Nem isso a gente ouvia falar. Então, realmente,
era aquela coisa do sobrou um dinheiro, tô querendo aquela coisa, vou comprar. Sobrou dinheiro, então vida que segue. Exatamente, né? E a gente já aproveita aqui para entrar no nosso segundo tópico, que fala também como era a nossa relação com os objetos, né? E aí pensando nessa coisa da sobra do dinheiro, a gente comprava muita coisa, né? Sem necessidade e tal, independente de qual era o objeto, né? É isso que eu queria falar na primeira. Acho que não tinha muito aquela coisa do parar para pensar se esse objeto seria útil, se não seria útil, se valia a pena comprar agora e deixar mais para frente. Era só mesmo a questão do ter. Então, por muitas vezes nós tivemos coisas que um mês depois, às vezes 15 dias depois, a gente desfazia, já nem estava né? mais usando, já não desfazia de jogar fora, mas já estava lá pendurado num canto. Cai em sem desuso usar. mesmo, Pois né? Até mesmo móveis, né? Comprava sem planejamento de espaço, sem Isso se aí. preocupar. A gente olhava assim, achava bonito. E comprava, Vamos e lá, depois, comprava. e depois ficava naquele jeito, tipo, "Ih, será que vai caber ali? Ah, vai ter que dar um jeitinho, vai ter que apertar." Então era muito assim, realmente, sobrou um dinheirinho, vamos comprar? Vamos comprar. E na maioria das vezes esse sobrou um dinheirinho também vinha na forma do crédito no cartão, né? Essa é a nossa luta. Hoje um pouco menos, né? A gente vai falar sobre isso aqui também, mas realmente o cartão de crédito sempre foi uma fuga para tudo, né? Sim, não sobrou um dinheirinho, mas tem um limitezinho. Sobrou um limitezinho, a gente passava no Pois crédito. a gente sabe que o minimalismo não tem a única relação, quer dizer, não é dinheiro ou só dinheiro, né? Mas a gente sabe também que o dinheiro ele passa por todas as áreas da nossa vida, né? Então, por mais que mesmo que a gente não queira falar de dinheiro, a gente vai estar falando de Sempre dinheiro de o tempo dinheiro, todo, exatamente. porque no final das contas você não tem como consumir sem gastar, né? Pois é. Seja lá o que for. E aí, né, nessa coisa de não preocupação com os objetos, né, de comprar sem planejamento, quando a gente tinha que comprar alguma coisa para casa, a gente comprava coisas repetidas, porque, sei lá, precisa de 2 e tal, né? Então a gente passava muita dificuldade, assim, de... Nunca fomos acumuladores, Não, mas tivemos coisas que é, não tinha necessidade de ter de ter comprado, comprado, né? isso aí. Ainda mais quando nós começamos com essa meio que empreitada, né? Porque pra gente foi praticamente uma empreitada. De querer fazer trabalhos de audiovisual, querer ir pro nicho de fotografia, vídeo, enfim. Acabava que nós comprávamos coisas e depois chegava em casa e a gente descobria que ou que tinha alguma outra coisa que poderia adaptar para aquela finalidade. Isso acontecia muito com, por exemplo, com cabo. Vamos comprar um cabo. Estou precisando de um cabo para câmera. Comprava. Aí chegava em casa, poxa, eu já tinha. Ou então, esse cabo aqui, se você ligar nesse plug, dá para botar na câmera. Para adaptar, né? Isso aí, para botar na câmera, coisas assim. Tinha planejamento, né? Muitas das coisas que a gente comprava, a gente não olhava dentro de casa para ver se já tinha, né? Isso aí falando da questão do audiovisual. E aí nessa do audiovisual, quase tudo que a gente comprou a gente vendeu, né? Pois é. Quase hoje, tudo bem que a gente não entrou na área de fato. Eu acho que na verdade a gente vendeu mais por conta da nossa situação mesmo de trabalho. Mão, né? De fazer o que a gente tinha programado. Mas teve coisas também que eu vendi, por exemplo, como o gimbal, né, o estabilizador, que eu poderia estar usando hoje no projeto do podcast, né? Pois é. Então, assim, tem coisas também que foram compradas meio que de forma desnecessária, né? Sim. Na época era desnecessário, mas hoje a gente talvez estivesse usando se ainda tivesse. Só que valeu mais a pena, venhamos e convenhamos, ter vendido. Porque hoje, por mais que a gente usaria, se tivesse, a gente vê que seria uma coisa que usaria, mas não seria não é tão útil, né? Você consegue fazer de outras formas. Ia usar uma vez ou outra e coisas que poderia estar adaptando, fazendo uma gambiarra, né, para usar, por exemplo. Não precisava ter gasto aquele dinheiro. Hashtag viva gambiarra. Pois é, gambiarra salva. E aí, nessa questão dos objetos, ainda tem a gente volta a falar do dinheiro, né? Porque por comprar demais e comprar sem necessidade, quanto dinheiro a gente desperdiçou, Exatamente. Né? E aí nessa você pode pensar assim, mas um cabo é tão baratinho, nossa, R$15, R$10, só que de 10 em 10... E na crise que a gente vive hoje, R$10, R$15 já nem é tão barato assim, né? Mais, né? Pois é. Porque naquela época já não era barato, hoje em dia, então... Hoje, por exemplo, eu tenho um outro projeto aqui de podcast, né? E aí a gente tem 4 microfones aqui. E aí cada cabo desses, por exemplo, ele custou R$50, ou seja, não é tão barato. Dependendo do cabo que você esteja falando, do equipamento. E lá atrás eu comprei alguns cabos que hoje já não tem mais necessidade, né? Que eu comprei repetido, porque já tinha,
e comprei sem planejamento. Então a gente gastou bastante dinheiro. A gente tá falando de pequenos objetos, mas Sim, é tudo sim. que você imaginar aí com relação à vida, né? De coisas que a gente gastou desnecessariamente, né? Pois é. Que aí você leva em consideração. Você leva em consideração, não. Ia falar uma coisa e falei outra no meio do caminho. Você pensa também que assim, a gente já comprou prato, talher, Muita copo, coisa. Quadro, coisinhas assim, A gente decoração. teve uma época, inclusive, que a gente estava comprando bastante quadro. Né? Bastante quadrinhos Que hoje tem, tá meio que largado, porém a gente precisa reorganizar. Pois é, né? Botar os Mas nossos isso, quadros gente, à antes vista. do minimalismo. Né? Exatamente. A gente tá dizendo aqui por enquanto como nós éramos. Essa era a vida antes de conhecer o Você tá se minimalismo. identificando? Se você era assim, bota aqui nos comentários pra gente ver que a gente não tava sozinho. Sozinho nessa, vocês não estão sozinhos. Manda força aí pra Por gente. favor. E aí a gente vai se libertando aos poucos, né? É muito difícil mesmo assim quando você não tem uma orientação uma orientação básica do tipo, caramba, você pode fazer de forma diferente de Sim. tudo isso que você tá. Tu pega tudo isso que você tá vivendo aí, a forma com que você gasta, a forma com que você se relaciona com as coisas e faz completamente o contrário. Nunca tivemos ninguém pra Não, falar isso pra gente, né? Nem nunca alguém chegou e falou isso pra gente e a gente também não sabia que isso era possível na vida, sabe? Você querer uma coisa e parar antes pra pensar e avaliar se você compra ou não. Exatamente. Porque é o que eu falei lá no início. Realmente a gente não tem esse tipo de conhecimento. Ninguém passa isso pra gente numa escola ou no dia a dia. Até porque a cultura nossa faça isso pois mesmo e faça mais, é muito cultural mais. mesmo, realmente é cultural. É só vai lá e compra. Você vê a quantidade de propagandas e vendas e marketing que a gente tem aí na televisão, na internet, em tudo quanto é lugar, que incentiva a gente a comprar, ter e encher as nossas casas. E aí a gente entra aqui no tópico 3, né? Como a gente lidava com a nossa casa. E aí eu só ia comentar que eu lembro dos comerciais de televisão, né? Tipo, compre não sei o que, faça esse curso, vá pra esse lugar. Nunca é assim, se der, compre esse curso. Se Não- você tiver dinheiro, faz ele. Não compre esse curso, faça, improvise. Pois é, uma gambiarrinha nesse curso, brincadeira. Mas Pois é. coisas assim, é sempre assim, compra tal coisa. Nunca é, se sobrar um dinheirinho, se tá podendo, compra essa coisa. Nunca é assim. E aí, como é que a gente fazia com relação à nossa casa? A gente conheceu o destralhe, né? Isso É, ajudou, mas como é pois que é. era antes? Mas aí, o Destralhe ajudou a desfazer muito dessas coisas que a gente viu que não tinha utilidade. E Ó, gente, desculpa aí, nosso cachorro tá desesperado. a vizinha tá brigando com o cachorro dela e o meu cachorro tá se metendo. Ele tá querendo defender o cachorrinho. Vem cá, filho. Tá aqui revoltado. Que a vizinha tá brigando com o cachorro dela. Mas é a Mas nossa casa. a relação com a nossa casa. cá. É o que o Léo falou lá no começo também. Nós nunca fomos acumuladores, mas nós tínhamos muita coisa na nossa casa sem utilidade. Muita coisa parada, muita coisa que a gente nunca nem pensou assim, poxa, pra que mesmo que eu tenho isso, sabe? É tipo um rack cheio de coisas É, coloridas, isso aí. né? Sem nenhuma preocupação O que de. você sempre reclamou. Isso é verdade. Antes do mínimo, antes de eu saber que. Saber Sabe. que o minimalismo existia, eu já falava assim pra Tana, caraca, cara, esse rack é cheio de coisa, tinha esse Rosa, azul com amarelo, Sempre com me verde, com incomodou roxo, com bastante. preto, com branco. Ou seja, já tinha um pouquinho de minimalismo Mas ali. tinham coisas que realmente, por exemplo, com o avanço da tecnologia, a gente parou de ouvir o CD para começar Isso. a ouvir os streamings de Isso. música. Até que não seja streaming, que seja, por exemplo, no YouTube, né? Que Isso. é aberto, vamos dizer assim, comercial, mas é Uhum. aberto. Então você para de ouvir CD e você começa a buscar as músicas através de outras plataformas. E aí você se pergunta, pra que você vai ter aquele 1 milhão de CDs no seu Um monte rack? de CDs. Se é apego, se é uma coisa que você gosta, uma coleção de CDs que eu tenho Ou acaba desde se tornando uma 1774. É. De antiguidade já. Pois é. Porque agora o CD já é antiguidade. Né? Aí você tem que repensar, vale a pena deixar isso ali no seu rack acumulando poeira? Ou será, já que é uma relíquia, alguma coisa que você queira guardar, não é melhor botar numa caixinha, Sim. guardar num canto, quando você quiser recordar, você vai ali. Mostrar pros netos. É. Olha aqui como é que a gente Pois ouvia é. a música. É, né? Alguma coisa assim, não sei. Porque a minha mãe tinha. É LP que chama? LP, disco. LP, o disco. É. Minha mãe tinha discos, poucos, mas tinha. E aí ela guardou justamente pra mostrar pra gente como é que eram os discos. Eu acho que eu tenho guardado também Discman. Olha, a gente é velho. Nossa, Só um pouquinho. bateu uma tristeza. Mas a nossa casa sempre teve
como a Tainá falou, né? Como a gente já falou aqui, nunca fomos acumuladores, mas sempre tivemos muita coisa. Muita coisa. Bastante coisa, né? Então, e aí até pra organizar... E sempre foi normal ter muita coisa, né? Pois é. Nunca incomodou. Apesar de eu achar feio aquele REC colorido com um monte de coisas, ter muitas coisas... Sempre foi colorido. E pra organizar é difícil, pra limpar é difícil, porque quanto mais coisa você deixa ali exposto, na hora que você precisa passar um pano, é um por um, pega um por um e tal, dava mais trabalho, consequentemente bate aquele desânimo, né? Tipo, tem que limpar. Exatamente. Pois é, e quanto mais coisas, mais sujeira. Né? Mais sujeira, acumula. E aí tem coisas que você tem que, é pequenininho, aí tem que limpar com mais cuidado. Tem outras que você pode só passar um pano. Hoje acho que graças a Deus eu posso só chegar na minha sala e fazer assim, ó. Mais rápido. Próximo. Né? Bem mais rápido. E aí a nossa casa ainda é um pouco complicado pra gente, né? Ter uma casa um pouco mais limpa no sentido de menos coisa, porque a nossa casa é pequena. Né? Então, como a gente tem um espaço... Duas coisas já é muito. Exatamente. Como a nossa casa é pequena, se a gente... Por mais que a gente tenha pouco, ainda parece muito, porque o nosso espaço é pequeno. Mas já é bem melhor do que o que era antes, né? A gente já passou pelo processo de destralhe aqui em casa. Inclusive fizemos um dos desafios, né? Dos destralhe que tem aí de... Qual era? Não lembro. Era 30 dias de destralhe que a gente cumpriu até o 12º, mais ou menos. Isso. E depois nós fomos só no feeling mesmo da coisa. A gente cumpriu até o desafio, se eu não me engano, fielmente até o 12º o desafio, dia. se eu não me engano, era 30 dias de destralhe. Então, tipo assim, no primeiro dia uma coisa, no segundo 2 coisas. Então você vai combinando a quantidade de dias com a quantidade de coisas para destralhar. Mas a gente parou no 12º, não foi nem por desleixo não, porque a gente não cumpriu. É porque chega uma hora que você já não tem mais o que destralhar. E a gente chegou nessa fase. Então, assim, o destralhe ele precisa ser consciente, né? Não é porque são 30 dias de desafio que você vai começar a pegar. Vou pegar o computador e jogar fora porque eu preciso cumprir. Porque eu preciso destralhar alguma coisa hoje. E levando em consideração também que eram 12 coisas, 10 coisas, seja quanto for, 10 minha, 10 dele. É porque nós chegamos num consenso de jogar, por exemplo, 5 eu, 5 você. Mas só até um período também, porque depois já ficou difícil. Pois é, no 12º dia, 6 eu, 6 ele. Mas imagina chegar lá no 30º dia, você ter que jogar fora 30 coisas, cada um. Então a gente já viu que não tinha mais tanta coisa assim que a gente desfazer. Então realmente começou a ser no feeling que eu falo, assim, de você olhar e falar, realmente isso daqui não tem mais utilidade, então vou me desfazer disso. Era o 20º dia, eu destralhei uma coisa, porque eu vi que não tinha necessidade, mas... Olha que legal, a Lídia tá aqui, a Lídia tá aqui no chat, ó. Um beijo, Lídia, seja bem-vinda aí, que bom ter você aqui com a gente. Ela botou aqui, ó, que é muito difícil parar de comprar, mas vamos seguindo focados no caminho do minimalismo. Isso aí. É isso aí. É muito difícil ainda hoje, porque ainda mais que a gente está muito em casa, né? Eu tô trabalhando de home office, então automaticamente as ansiedades começam a bater mais forte, agora com a gravidez também, né? Dá aquela vontade de querer comprar um monte de coisa o tempo todo, então é muito mais difícil você se segurar estando ansioso ou nervoso, preocupado e querendo comprar. Mas realmente o caminho do minimalismo é o melhor caminho e a gente tem que ficar o tempo todo botando na balança, sabe, ponderando as situações. E aí hoje a gente está aprendendo a lidar com a nossa casa, né? Então o olhar para a nossa casa hoje ele é um olhar diferente. Claro, como já dissemos aqui, né? Nós somos minimalistas iniciantes. Então eu não acredito que a gente consiga se tornar minimalista de fato em, sei lá, em um ano. Até porque são muitos anos de vícios, de consumo. Isso aí. Muitos anos para você mudar assim tão rápido. Exatamente, né? Para você não estalo assim, sou minimalista. Então também não é usar o minimalismo como modinha, né? Sim. E pronto, sou minimalista. E agora vou começar a ter uma casa branca e cinza. Exato. E pronto, virei minimalista. Então pra gente ainda, pra mim, vou falar de mim, talvez a Tainá possa falar por ela aí, talvez não, com certeza. Mas pra mim, ainda é difícil ter que escolher entre ter um e não ter o outro. Então assim, ainda tem horas que eu esqueço ali o minimalismo e satisfaço a minha vontade. Vou ter os dois, exato. Então não é tão simples assim, mas a gente tá na caminhada, né? Acho que... É o que eu falei, é constantemente você colocar na balança. Você vai mesmo comprar isso. Esses dias eu tava até conversando com a minha madrinha, com uma amiga,
E aí eu falei pra ela que eu coloquei no aplicativo de celular, um aplicativo de compras, que eu baixei para comprar uma coisa específica e tá lá até hoje. Eu tenho que tirar aquele bendito aplicativo do meu celular. E aí botei 7 coisas no carrinho. E aí depois eu fui olhar as 7 coisas que estavam no meu carrinho, eu falei assim, gente, pra que eu tô comprando isso? Qual é a necessidade? Nenhuma, sabe? E coisas bobas, se você for olhar, Sim. é coisa boba que depois você fala assim, sabe mesmo que você vai Pois comprar um é. negócio É desse? por isso que eu tô falando, E aí né? eu tirei, excluí todas as coisas e não comprei. Ainda é resquício, aí usando a analogia da vida cristã, é resquício do velho homem Isso ainda. aí. Exatamente isso. O velho homem Desfazer do velho consumista. eu é difícil. É difícil. Eu também tem ali na Shopee, meu carrinho tá sempre cheio. Então, é Só mais esperando, só esperando ali eu comprar, mas a gente fica relutando, não vou comprar porque por Aí mais que seja eu barato, né? bota no carrinho, tira do carrinho, bota no carrinho, tira do carrinho e fica o tempo todo nessa. Bota, não bota, bota, tira. É um bota, tira, bota, dilema tira. eterno. Preciso disso mesmo? Eu acho que eu preciso, vou comprar. E quando você vai quase clicando, Aí eu você não fala, preciso. não, gente, eu Quer não dizer, eu até preciso, mas agora não. ainda tem isso, né? Eu preciso, realmente preciso, mas precisa ser agora? É. Igual a caixinha organizadora. A gente precisa Sim. de uma caixa organizadora, A gente de tem fato. algumas, inclusive. Mas precisaria de mais. E aí eu penso assim, vou comprar. Aí depois eu falo, não, vou esperar liberar, vou esperar chegar um dinheiro, vou Isso. esperar quando vir essa quantia pra eu poder não fazer dívida e tal, aí eu compro. Então ela tá lá guardada, um dia eu compro a caixa organizadora que a gente realmente precisa, Sim. mas não é o momento agora. Vamos Inclusive, preciso das caixas organizadoras para a gente voltar de vez em quando e ver o que pode ser destralhado, né? Exatamente. Porque fica mais organizado e aí de repente você precisa abrir para buscar alguma coisa, você vê que tem algo que está em desuso já, que não Sim. tem mais sentido você ter. E aí, de repente, vale até como dica pra gente, pra você também que tá assistindo, Uhum. ter uma caixa para destralhe, que você vai colocando ali de vez em quando, Sim. algumas coisinhas que vão surgindo, e aí no final Mais você pra dá um frente, destino, pois é. né? De deixar lá aquelas coisas ali durante um mês, mais ou menos, e depois você desfaz do que não for necessário, né? Eu botei um tópico aqui também, ó, que é o último tópico, onde a gente vai falar como éramos antes do minimalismo, e já a gente vai entrar aqui na transição, né? Como é que foi essa mudança, né? De sair dessa vida de consumo absurdo, de não preocupação com a vida, mas com as coisas. Mas eu botei uma aqui que pra gente eu acho que era um pouco mais tranquilo, mas eu vou botar como pergunta, que nem era. Como é que era a sua relação com as pessoas antes do minimalismo? Sempre foi tranquilo porque eu acho que nós somos pessoas tranquilas. Por isso que Então eu falei a forma, que... a forma como a gente lida com o outro é uma forma tranquila. Mas ainda assim tem aquela coisa que é, não sei se natural é a palavra, mas assim, você se importa um pouco mais com o que falam, você Sim. leva em consideração. Sofre Aí, mais com as com palavras. algumas palavras de algumas pessoas e tal, ou até de todo mundo, porque eu era uma pessoa que me importava muito com a palavra de todo mundo. Aí eu trago bem pra mim mesmo. Eu me importava muito com o que estavam dizendo, levava a opinião dos outros muito em conta. Se eu achava que a pessoa estava magoada comigo, eu sofria por Sim. antecipação. Às vezes a pessoa não estava nem magoada comigo, só... Acho que a grande verdade Sabe? é que a gente não sabia lidar com pessoas tóxicas, né? Exatamente. Porque a gente sempre foi, desculpa te cortar, Não, a gente sempre foi muito tranquilo para lidar com as pessoas, né? Não somos pessoas de ter inimigos, né? De Sim. ter inimizades, a gente se relaciona bem com todo mundo, todo e mundo. graças a Deus por pois isso. é. Mas em situações tóxicas, né? Seja no trabalho, seja uma pequena discussão que surge de vez em quando, porque surge, é normal, Sim. acho que a gente não sabia lidar muito bem, Pois né? é. Não éramos Porque- pessoas violentas de responder, Não, mas não, só de guardar no isso que eu ia coração, falar. né? É a mágoa que fica, na Isso. verdade. Não é nem a forma como você trata o outro ser uma forma rude. É a mágoa que você carrega depois diante daquela situação. Aconteceu e você vai e fica se culpando como se o errado fosse você. E você não para pra analisar que talvez aquela outra pessoa seja pessoa tóxica. Me aconteceu Mas a assim- palavra é difícil, né? Me aconteceu uma situação no trabalho, logo assim que eu mudei de emprego, né? Eu acho que você vai lembrar disso, que eu falei até na igreja, e inclusive oraram por mim lá na igreja diante dessa situação. Mas uma menina começou a implicar muito comigo no trabalho, muito, 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 e implicância boba. Eu escrevia na nossa planilha de caneta preta
e ela dizia que não podia ser de caneta preta, que tinha que ser de caneta azul, sabe? Era uma implicância recorrente, né? E por coisas assim, desnecessárias. Sim. Porque não existia nenhum lugar dizendo assim, tem que ser caneta azul sempre. Não existia um padrão. Né? A gente só sabe que a caneta vermelha a gente tem que evitar. Pois é. E era uma planilha que era nossa. Sim. Então, até que você escrevesse de vermelho, tanto que algumas vezes eu até acabei pegando a primeira caneta. Não era um documento oficial, Isso. Né? Peguei a primeira caneta do estojo e escrevi de roxo uma vez. Mas enfim. Porque a Tainá é dessas, tem caneta roxa. Eu tenho canetas coloridas. Mas foi a última vez que eu comprei canetas coloridas há, sei lá, uns 3 anos atrás. Não compro mais itens de papelaria fofinho. Parei com essa vida. Gasta muito. Gastava muito. Não, gasta que eu digo pra quem compra. Se você entrar na papelaria, você vai ficar doido lá. Eu não, sempre fui tranquilo, mas a Tainá eu conhecia bem. Canetas coloridas, marcadores coloridos, post-its coloridos. Enfim, e aí ela implicava muito. E aí, de fato, eu orei na igreja, comentei com algumas pessoas que oraram por mim, enfim. E eu me magoava, eu me culpava como se a errada da situação fosse eu. E ela seguia a vida normalmente. Pois é. Ainda tem isso, né? Porque às vezes a gente guarda mágoa no coração, fica chateado, e a pessoa tá vivendo a vida dela, né? Exatamente. E eu achava mesmo que a culpa fosse minha, que eu estava fazendo alguma coisa errada. Tanto que quando eu, por um deslize, né, nessa situação de pegar a caneta correndo e escrever de roxo, eu olhava e ficava, meu Deus, ela vai falar, ela vai reclamar, o que eu fiz, por que eu fiz isso, sabe? E depois eu só entendi que, na verdade, eu era a pessoa nova chegando no trabalho, ela era a pessoa que estava recebendo a novata e ficou naquela... É um conflito de novidade, pode dizer assim. Eu acho que uma das coisas que a gente vem aprendendo, né, e com o minimalismo também, mas o cristianismo já vem antes trabalhando isso na gente, porque o cristianismo é lidar com o outro o tempo todo. Né? É o próximo, é sempre aquele que está perto de você, que o próximo é isso, né? É o próximo que vai chegar ali diante de você. Então o cristianismo ajuda. E o minimalismo ele vem também contribuindo no sentido de que a gente consegue entender, né, que a gente não tem controle sobre o que acontece do que vem de fora, né? É externo, a gente não consegue controlar. Então, a gente precisa controlar as nossas reações. Pois é, você e aí, pode procurar não se magoar e tal. E você né? pode também, numa situação dessa, ser reativo, ou você pode simplesmente, como a própria Bíblia orienta, né? Dar a outra face. Beleza. Tô quieta aqui, errei, vida que segue, vou tentar acertar numa próxima, paciência. Mas também reconhecendo que não foi uma culpa minha, porque isso daqui não é culpa minha. E aí reforçando sempre, né? Inclusive, esse estilo de vida vem do estoicismo. Eu estava lendo um pouco tempo sobre isso, né? O que é o estoicismo? A gente não temos controle sobre o que acontece no mundo. Então a gente tem que controlar as nossas reações. Sim. Porque a bomba vai explodir. A forma que você vai reagir com essa explosão, você consegue ter controle. Mas a bomba vai explodir. Ou seja, a menina vai te perturbar, alguém vai chegar pra você aí e vai pisar no teu pé. Vai dar uma catucada, alguma coisa aí. Do tipo. E... Mas a sua reação é que vai dizer como é que vai ser seu dia, né? Então, a forma com que a gente lidava com as pessoas antes do minimalismo... era tranquilo, como já dissemos aqui. Mas a gente não sabia reconhecer o que era tóxico, o que não era, o que a gente tinha que trazer para o nosso guardar no coração e o que a gente não tinha. Só para deixar claro, gente, hoje a menina é super amiga minha, a gente se dá super bem. E era novidade, foi o que eu falei, né? Eu sou uma das poucas pessoas que ela fala que confia assim de olhos fechados. Mas é isso. Então, mas lidar uma relação muito boa. com o novo é complicado mesmo, né? E gera conflitos no início. A gente só precisa ter maturidade para entender que é a novidade e que isso vai passar. Bom, e aí a gente conheceu o minimalismo, né? Que foi ali... Conheceu não, né? A gente resolveu bater o martelo e vamos adotar então essa prática de vida. Que aí foi mais ou menos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Porque eu acho que dezembro foi meio que um planejamento, né? A gente começou a tentar organizar uma coisa ou outra para virar minimalista. Olha que curioso. Exato. Mas é porque a gente precisava mesmo ver a nossa situação financeira. É o que eu falei. Falei, inclusive, no podcast. Nós precisamos delimitar coisas. O que pode, o que não pode. O que pode gastar, o que não pode gastar. Vai desfazer de cartão, não vai desfazer de cartão. Vai continuar desse jeito, não vai continuar. Até onde pode ir, sabe? Isso aí já entra no porquê nos tornamos minimalistas, né? Eu acho que, financeiramente falando, que aí nesse ponto eu trago bem pro financeiro mesmo, nós precisamos decretar alguns limites, limitar mesmo algumas situações,
pra, de fato, Sim. virar minimalista. Porque a gente... Ou mais ou menos, né? Não limitar para virar, mas a gente começou a pensar, né? Porque o minimalismo ajudou a gente a limitar. Isso aí. Mas aí a gente se tornou minimalista por conta disso, né? Uhum. Excesso de coisas, excesso de objetos, como já dissemos, não éramos acumuladores, mas tínhamos muitas coisas. A Tainá lá no canal dela, na época que falava de finanças, né? Sim. Ela tinha feito já 2 ou 3 vídeos falando sobre minimalismo, e ali a gente já começou a entender que o minimalismo poderia nos ajudar a melhorar a nossa vida em todos os sentidos, né? Exatamente. E aí a gente começou a colocar em prática por conta disso, por conta de tudo isso que a gente já falou aqui, a nossa relação com o consumo, com os objetos, com a casa e com as pessoas, fizeram com que a gente buscasse o minimalismo para tentar melhorar, né? E a gente somou, sempre vou falar isso, somamos o minimalismo com o cristianismo e tem feito um efeito muito bom pra gente, né? E aí também a gente leva em consideração que conforme nós fomos estudando, né? Porque depois que a gente decidiu bater o martelo, a gente buscou ainda mais conhecimento. Sim, né? A gente chega um pouquinho pra estudou, frente, Mickey. a gente estudou ainda um pouco mais sobre minimalismo, porque a gente lia muita coisa, Sim. mas lia de internet, de assistir um Eu vídeo. poderia até ter pego alguns livros aqui para mostrar para vocês, né? Que a gente continuou lê, que a gente estudando, comprou assim, e tal. lendo alguns livros, e começamos a ver que o minimalismo ele era muito mais abrangente até mesmo do que o que a gente imaginava. Muito mais. Né? É porque, na verdade, eu vou falar por mim. Uhum. Para mim, minimalismo estava relacionado a finanças e só. Uhum. Relacionado a dinheiro. E aí, Sim. conforme a gente foi lendo, né? Conforme mim, eu fui lendo, eu vi que era muito mais do que pra isso. mim era mais questão do consumismo e a sua relação com os objetos. Eu já vi o consumismo e dinheiro. Então, Entendeu? tipo assim, a forma como você Sim, se sim. relaciona com os objetos, de não dar tanto valor para o objeto para dar mais valor para as pessoas. Pra mim, minimalismo era só isso. Aí depois que a gente viu que tinha relação com saúde, com, sei lá, com relacionamento. Lidar com o outro. Sabe? Era muito mais Até abrangente. mesmo com a própria mente, né? Sim. Lidar consigo mesmo, né? Eu usei uma frase num dos vídeos aqui do canal, onde eu falei que uma das primeiras coisas que eu aprendi foi destralhar de mim mesmo. E a aí gente vai falar isso. sobre isso Exatamente. daqui a pouco. E aí a gente se tornou minimalista por conta dessas coisas, nos tornamos minimalistas de fato. Dezembro de 2019 para janeiro de 2020 para janeiro de 2021. Então a gente tem aproximadamente aí 8, 9 meses como minimalistas, iniciantes aí nessa jornada que é muito desafiadora, sobretudo para nós que somos pessoas de baixa renda, né? Então a gente precisa administrar bem o nosso dinheiro para a gente não se perder aí no consumismo, né? Acabou que é um favor que o minimalismo está fazendo para a gente muito grande, né? Porque Pois é uma educação muito boa também. Ó, quem está aqui também, ó, Ana Cláudia está aqui, boa noite. Tem algumas pessoas assistindo, se vocês puderem deixar aqui um boa noite para a gente saber quem é, a gente vai ficar feliz. Mas boa noite aí, Ana Cláudia, seja bem-vinda aqui também. E as dificuldades que a gente encontrou nessa transição, cara. Eu acho que isso pra mim tá sendo aí um problema. Como a gente ainda tá caminhando, então tem coisas que a gente ainda tá aprendendo. Gostaria de dizer pra vocês assim, eu sou minimalista. Isso aí, mas ainda não. Estamos nos tornando minimalistas, né? E aí tem muitas dificuldades. Temos um caminho ainda pela frente. Mas eu acho que o pior de tudo é o consumismo. O baque maior é o consumismo. Você ter as coisas, né? E você sempre botar na balança. Antes de qualquer coisa, você pensar, compro ou não compro? Vai ser útil ou não vai ser útil? É chato até às vezes você ficar nessa de quero esse copo, compro ou não compro? Vai ser útil ou não vai ser útil? Ou seja, pra vocês verem um copo, olha que besteira, pois né? Aí você pensa, é só um copo, isso daí deve custar o quê? R$1. Tá, mas eu compro ou não compro? Vai ser útil ou não vai ser útil? Coisas assim, chega a ser chato, mas essa mudança foi bem difícil. Ainda é difícil definir se é de fato importante ou se não é, né? A nossa mente ainda, como a analogia que eu fiz aqui há alguns minutos, né? A nossa mente ainda está lá no velho homem, né? Então, assim, antes a gente nem se perguntava se era importante ter. Uhum. Hoje a gente já pergunta. Mas em alguns casos a gente pergunta respondendo que é importante ter. Quando não é. Isso aí, porque às vezes é muito só automático. Vontade de querer ter, né? Às vezes é muito automático você pensar assim,
vou comprar um fone de ouvido. Isso. Pô, com certeza eu preciso de um fone de ouvido, porque eu vou na rua, aí eu preciso ouvir uma música, atender uma ligação, eu não posso ficar botando o celular toda hora no rosto, no meio da rua, então o fone de ouvido vai me facilitar. Com certeza é importante. Só que depois você para e pensa e fala assim, não era tão importante Sem assim, contar que a questão do fone é muito emblemática, né? Porque, eu preciso de um fone, mas eu já tenho um fone. Pô, mas aquele fone que eu tenho tem fio. E ele cabe para certa situação. Para essa que eu vou agora, tem que ser aquele sem fio. Que é sem fio, que inclusive a gente tem, né? Que é sem fio, que é para correr, então é mais confortável, não tem fio ali. Isso aí, você mas não a gente precisa já ficar tem um fone, preso aos né? fios. Mas a gente é difícil ainda pensar, mas eu já tenho um fone, vai ser um pouquinho desconfortável. Mas tá bom, pô, é melhor do que gastar comprando um outro fone que também vai ficar largado, que eu não vou usar o tempo todo. Que é o que acontece hoje com os fones que a gente comprou. Pois é. Que eu quase não uso. Você ainda usa, mas uso. eu quase não uso. Então, eu usava mais porque eu tava malhando, então eu tava usando bastante. Agora também já tá ali guardadinho, né? Tanto o meu quanto o seu ali meio parado. Teve um vídeo também que eu fiz, eu acho que foi aqui pro canal. Que eu falei que uma das dificuldades, eu não sei se foi aqui pro canal, mas que uma das dificuldades que eu tava encontrando era... Teve um período que a gente comprou bastante livro. Sim. Que aí eu tava substituindo o desejo de comprar, por né? comprar Então eu livros. deixava de comprar besteiras e comprava livros. Beleza, o livro é conhecimento, a gente aprendeu bastante. Mas era só uma desculpa, né? Porque a vontade de comprar ainda estava acontecendo você ali nos livros, acaba né? transferindo, Isso né? aí. Tipo assim, eu quero muito comprar Alguma coisa, as né? besteirinhas que eu Preciso sempre comprar. comprava. Não, mas não posso, então vou comprar um livro, né? Você vai trocando, assim, as coisas. Vou comprar isso daqui, porque com certeza isso daqui vai ser útil, vai ser necessário, vai ser legal, então beleza. Olha que legal, isso aqui é coisa de minimalista, eu vou comprar. Aí você acaba Como tendo se tivesse 15. coisa de minimalista, né? Mas enfim, é uma desculpa para vocês entenderem, é um exemplo. Sim, prático. mas é exatamente isso. Mas aí ele dá mesmo com o consumo, como você falou, né? Ainda é muito difícil nessa transição da vida comum para a vida de minimalista lidar de forma tranquila com a questão do consumo, né? Porque a vontade de comprar ela é muito grande e aí gastar é consequência, né? Jogar dinheiro fora em alguns momentos. Sim, e aí eu entro no próximo tópico, vou adiantar uma parte dele, mas que também está relacionado com a dificuldade, que é você destralhar de você mesmo, dos teus próprios pensamentos, dos teus sentimentos e tal. Aí é o que a gente acabou de falar, né? Você, diante das situações, tem várias formas de agir. De que forma você vai lidar com aquela situação? A bomba explodiu, você vai fazer o quê? Vai se assustar e ficar parado? Vai sair correndo? Vai se machucar com os estilhaços dela? Vai se abaixar? Tudo vai depender também da forma como você lida com aquela situação. E você pode lidar de uma forma que te machuque menos, que seja mais tranquilo pra você, que você tenha mais paz, ou mais que não te tranquilidade. machuque, porque se você sabe que a bomba vai explodir, você pode sair correndo você antes. pode correr. Um exemplo prático aqui para esclarecer pra gente da bomba explodir, o cartão de crédito estourar. Se você sabe que ele pode estourar, qual é o caminho? Já limita, ou então já não usa, né? Nós fizemos Quebra isso, a o gente cartão. tinha 4 cartões ou 5, não sei. Não sei, mas a gente se desfez de alguns aqui. Hoje em dia são dois principais pra... eu só tenho um agora. Não, então, eu tenho dois, mas o principal mesmo é o meu e um dele. Sim. Hoje Mas a gente tinha mais. Ou seja, uma bomba que explodia, constantemente explodia. E a gente percebeu, essa bomba aqui a gente consegue fugir. Pelo menos essa aqui a gente vai conseguir. E a gente conseguiu. Mas é isso, né? E aí essa questão que a Tana falou do destralhe, é o destralhe da mente, né? Isso aí. A gente sempre pensa, quando pensa em destralhe... Fala qual é o próximo tópico, porque a gente das metas, né? Não, o próximo... o penúltimo tópico aqui da nossa transmissão já vai acabar, a gente não vai ficar aqui muito tempo. Isso aí. Mas o destralhe mesmo. E aí é o destralhe da mente, né? Isso é da mudar gente. o nosso psicológico. É entender que quem eu era não cabe mais na pessoa que eu estou buscando ser, né? Exatamente. E aí é o caminhar com Cristo, né? É você aí. realmente entender que agora que eu tenho uma vida cristã, que eu estou buscando isso, eu preciso mesmo abrir mão de coisas que eu fazia antes.
Porque não dá para continuar com velhas práticas sendo um novo homem. É isso aí, o minimalismo ele vem nesse sentido também. Ui. Né? O próprio cristianismo ele fala também de ter coisas demais, da não necessidade de se preocupar com as coisas, e o minimalismo ele vem reforçando tudo isso. Exatamente. Então, mudar a mente para entender que eu não preciso ter o mundo inteiro dentro da minha casa, esse é um grande... Ou que eu não preciso abraçar o mundo com as pernas, ou que eu não Isso preciso me estressar demais com as coisas, sabe? Que eu preciso cuidar mais da minha saúde. Entender todas essas coisas é também um processo que faz parte do minimalismo, do cristianismo E do distrai. e do distrai, da mente, né? Por exemplo, a gente aqui sempre foi de comer muito lanche, né? A gente sempre Isso. gostou muito de lanche. E aí uma coisa que a gente meio que adotou, que agora até tá um pouco mais desregulado, mas nem tanto, né? Olha o Atos aqui. Querendo participar. Mas uma coisa que a gente tinha adotado era reduzir a quantidade de pizza que a gente consome, a quantidade de hambúrguer que a gente consome. Hoje que eu falo que tá um pouco mais desregulado é porque a gente não tem mais um dia para comer esse tipo de... A gente tava fazendo só na sexta-feira. Isso. E não eram todas, né? As Não, sextas mas do mês. agora a gente acaba que come às vezes numa terça, numa segunda, mas ainda assim, se naquela semana rolou pizza, acabou, beleza, agora é só semana que vem. A gente também não come 3, 4 dias de Não, pizza, né? Mas aí também a gente lida com a ansiedade dessa crise sanitária que a gente está vivendo, né? Então acaba que isso... Que comer meio também que- se tornou um escape. É isso aí, pra gente não enlouquecer. Mas a gente sabe que não pode desregular. Como a Tara Sim. falou, a gente estava melhor, demos uma desequilibrada ali. Mas que também Mas não a foi gente tão vai absurda, focar. né? Pra mim foi absurdo, porque esse mês eu engordei, te falei, né? Mas não foi por conta da pizza. Não, também, né? Foi por conta da pizza, foi por conta do macarrão, que eu adoro macarrão, como se deixar eu como macarrão todo dia. E ele estava almoçando macarrão todos os dias, gente. Sério. É verdade. Mas Inclusive hoje eu não botei macarrão lá por conta disso. Eu falei, não, hoje eu não vou comer macarrão não. Mas hoje foi engraçado, né? Porque carboidrato no prato não faltou. Pois é, mas isso aí são... Pequenos detalhes. São os destralhos que a gente tá na caminhada. Isso aí. Ainda tem essa questão do destralho da alimentação, que é De comer mais primeiro, a saudável. alimentação irregular e a alimentação ruim, né, que a gente precisa botar na nossa cabeça, Sim. que a gente precisa mudar. E aí a gente está vivendo um pouco disso, né? Você entendeu aqui como a gente era, falamos um pouco da nossa transição, e agora a gente, para finalizar aqui a nossa transmissão, a gente tem as nossas metas, né? Que agora, com a gestação, né? A gente já não tem mais meta, pessoal. Acho que não é nem na que a verdade, gente não a gente tem meta agora, Mas eu mais acho que, ainda, né? eu acho que por enquanto, por conta da gestação, a gente não tem metas assim. Vamos fazer tal coisa, porque sim, a maioria sim. das coisas é assim, a gente precisa fazer não tudo sei o que do mudou. bebê. Isso aí, tudo mudou. Mas olha só que bênção também, porque nós aplicamos o minimalismo nas nossas vidas no começo desse ano, e o nosso bebê ele já vai nascer, né, e vai ter uma educação formada completamente diferente Isso do aí. que foi a nossa e do que é a maioria da população no país, né? Não só Que com é relação consumir, né? Isso aí, não só com relação ao minimalismo, mas também com educação financeira, né? Ensinar desde criança já a boa administração do dinheiro. E aí, como meta, né, primeiro tem a nossa meta de vida, que é de Sim. fato nos tornarmos minimalistas e entender que a gente pode ter uma vida melhor tendo menos coisas e menos tudo. E aí, como consequência disso, é ter uma criança, né, feliz, que vai saber lidar com as propagandas da vida desde pequenininho. Desde pequeno, exato. Que a gente vai ter que educar enquanto está vendo televisão, de entender que ou cortar de alguma forma a televisão, não cortar a televisão, claro, a criança não pode sofrer, né? Ela precisa se divertir também, Sim. mas não permitir com que ela tenha muito acesso a coisas que vai ficar o tempo todo oferecendo coisas para ela, O brinquedos que a gente falou e no início, tal. compra isso, faça aquilo, vai ali. Exato. Então, evitar também esse tipo de coisa faz parte do ensinamento para essa criança, E né? também ensinar que mesmo que essas coisas cheguem até ela, para ela entender o que é necessário, o que não é. Isso Tudo aí. bem que quando é pequenininho, não dá para esclarecer muito bem para uma criança, mas a gente também não pode descartar que uma criança sabe, que ela entende. Isso aí. Então essa educação ela já vem desde pequenininha, né? E aí a Liz vai ganhar um presentão, que é o minimalismo, né? Pois é, reconhecer que hoje não dá, amanhã talvez dê, ou hoje a gente só pode ir até aqui.
Então, e aí eu tô falando de Quantidade questões, de brinquedos. financeiras também. Hoje a gente só pode comprar um brinquedo de R$ 20. Ou não sabe? precisa ter, sei lá, uma coleção completa Aham. da Barbie, sei De lá, ou bonecas, da mais barata, sim. enfim. Ou Mas até o que a gente sempre conversa com o Phil, né? De, por exemplo, você tem R$ 50. isso. Você pode comprar 5 açaí de R$ 10 ou você pode comprar um monte de açaí de R$ 3. O que é melhor pra você? Administrar sabe? tempo. A gente tá falando do Fio, que é meu filho, ele adora açaí. E aí a gente já fez um exercício com ele Isso. de separar, não dar R$ 50 na mão dele, mas separar um dinheiro pra ele e tentar fazer com que ele entenda que ele pode acabar com os R$ 50 em 5 açaís, Pois é. ou ele pode, por Porque exemplo... com ele dura 2 dias. Exatamente, mas ele poderia acabar com R$ 50 em uma semana, ou ele poderia ter açaí um mês inteiro. Isso aí. Claro, a gente não vai deixar ele comer açaí todo dia, mas é só uma forma de educar, né? Exatamente. Fazer entender Ensinar. que o dinheiro pode não render, mas durar mais tempo, e ele comer, se ele divertir por mais souber tempo. gastar de melhor forma, né? O meu filho, ele não mora comigo, ele vem aqui constantemente, Sim. ele fica com a gente, principalmente agora nesse período aí dessa crise de saúde, então quando ele vem pra cá ele fica muito tempo aqui. Ano passado ele ficou quase o ano inteiro, por exemplo, né? E aí, quase 10 meses isso, aqui. e aí a gente teve muitas oportunidades pra fazer Pra bater algumas um papo, coisas assim sim. e tal. E a Liz, que vai ficar com a gente aqui o Direto, tempo todo, ela vai ter ela toda já essa vai ter essa consciência mentalidade. 24 horas por dia. a gente não vai sofrer, porque ela já vai crescer Exato. nisso, né? Diferente, por exemplo, do Felipe, que acho que é mais difícil educar quando você precisa ter essa ruptura, que é a ruptura que nós estamos tendo no momento. Mas ali já cresce nesse meio, né? Isso aí. E já cresce entendendo também muitas coisas. E aí eu acho que vai ser legal também vê-la lidando com outras crianças. E talvez, não sei, né? Tudo vai depender do jeito dela, da personalidade, do caráter, enfim. Mas seria interessante também vê-la falando com outras crianças. Não, a gente não precisa fazer desse jeito, a gente pode tentar fazer assim. Ajudar, né, de alguma forma. Pois é, a Raquel também chegou aqui. Seja muito bem-vinda, Raquel. Deixa um like aí no vídeo, vocês que estão assistindo, porque aí Prazer, isso faz gente. com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas e a gente entende como conteúdo relevante, Pois né? é. Falar de minimalismo é muito bom, essa cultura que modificou, ou que está modificando A nossa vida. as nossas vidas, né? Bom, foi uma transmissão rápida aqui, né? Nossa ideia de fazer esse... Concluímos todas as metas? Eu acho que sim. Você tem mais alguma meta? Não, é porque eu falei que realmente nossas metas, por enquanto, elas estão todas focadas no bebê, né? É porque a Liz veio, a Liz está vindo, Isso aí. e aí já modificou tudo. Né? Tudo que a gente Por mais que seja planejado, muda tudo. Pois é. A gente planeja e planeja. Uma das nossas metas era justamente a Liz. A Liz veio e agora a gente pegou todas as metas e já está refazendo todas elas. Pois é, porque a vida é assim, a gente planeja, né? Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor tem o melhor caminho, né? Então a gente planeja, mas no final é Ele que define Os planos como de Deus vai são ser. maiores e melhores do que os nossos. Pois então é. tá nas mãos dele. Então os planos ali, ele vai mudando e a gente vai aceitando. Esse podcast nosso aqui não é um experimento, né? Então a ideia não é fazer e ver se vai funcionar e para ver se faz o próximo, não. A gente tem mais 2 ou 3 aqui programados para a gente bater um papo. E a gente espera que vocês tenham gostado desse. Não vou dar spoiler de quais são os próximos assuntos. Vocês vão ter que acompanhar. Mas acredito eu que na próxima semana, talvez, a gente esteja aqui novamente ao vivo. Mas os vídeos aqui do canal eles vão continuar saindo, não com a frequência que eu gostaria, porque tá muito difícil fazer um vídeo por semana. Por mais que seja um só, gente, é muito difícil, porque tem que administrar com a vida, a gente tem outros projetos, tem trabalho e tal. Tem o bebê chegando. Mas eu quero convidar você também para ir lá no canal da Tainá, lá a gente mostra a nossa rotina, o nosso dia a dia. Coisas que vocês não veem aqui no meu canal, vocês vão encontrar lá no canal da Tainá. Não botei aqui na descrição, eu esqueci. Mas assim que terminar a transmissão eu vou editar, então você volta aqui e aí você vai estar lá o link para se inscrever. De educação financeira também, então a se gente fala lá, quiserem a Tainá fala sobre educação financeira também, acompanhar. É bem legal. E aí, gente, a gente já quer agradecer. Muito obrigado para vocês que estiveram aqui. Deus abençoe vocês também, como aqui a Ana Cláudia botou, ótima conversa, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro, né? A gente vai Isso aí. sempre falar aqui nas nossas transmissões ao vivo, nosso podcast, sempre sobre minimalismo. Vou dar um spoilerzinho sim, a gente vai voltar aqui, não sei se no próximo exatamente,
mas a gente vai falar sobre maternidade, minimalismo, né? Esse finalzinho que você teve aqui, a gente vai falar como educar as nossas crianças Isso aí. dentro do minimalismo. E a gente vai falar sobre marketing infantil. Tem muita coisa legal pra gente conversar aqui, coisas que entram na mente das nossas crianças, que se a gente não estiver esperto, Isso aí. nós nos tornaremos minimalistas, mas teremos crianças crescendo extremamente consumistas. E a gente sabe muito bem que é difícil lidar com o gosto da criança, porque quando Sim. ela quer... Ela quer e a pirraça vem se você não der. Exatamente, cara. Então, assim, vai ser um podcast bem legal também. Já compartilha aí com as pessoas que você sabe que gosta desse tema, que gosta de minimalismo. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo bate-papo Tchau, aqui, gente. Um que vai ser prazer muito legal. absurdo estar aqui com vocês. Um beijão. Tchau, tchau, gente.